Todos os meses a gente precisa ter uma atenção à nossa mente, um cuidado especial aí e procurar, sim, procurar ajuda. Tanto nós do CRAS, como qualquer outro meio da saúde, tá para ajudar vocês. Elisângela, hoje a gente consegue precisar o quantitativo de pessoas que têm passado mensalmente pelo CRAS em busca de ajuda? Em média, mais ou menos, você fala por mês? Isso. Dá umas 200 pessoas, Josi, mais ou menos, né? O CRAS consegue dar esse retorno, esse atendimento para essa quantidade de pessoas? Aquelas famílias que mais estão assim em situação de vulnerabilidade, a gente consegue dar uma atenção muito melhor, né? Porque são essas que a gente tem que dar mesmo a atenção e tá indo atrás. As outras a gente consegue estar encaminhando, quando não é do CRAS, a gente consegue estar encaminhando para o CREAS, para a saúde. E as nossas mesmo, a gente consegue. Rebolamos ali, mas conseguimos sim. Quero agradecer a oportunidade, né? A gente está aqui representando o CRAS, enquanto uma parte da equipe está aqui, outra parte da equipe está lá trabalhando e atendendo para a gente dar conta de toda a demanda. E falar de saúde mental, falar de início de ano, de janeiro branco, né? Quando você fala aí que, sim, a maioria dos traumas são gerados na infância, na adolescência, no início da idade adulta, a gente fala, até chegar na velhice mesmo. Porque é uma consequência, né? A gente atende ali muitas famílias, e muitas famílias, às vezes, que chegam com demanda de atendimento psicológico, têm os seus direitos violados, muitas das vezes com conflitos familiares, e isso, a gente chega ali, a porta de entrada vem a família, que é encaminhada, ou quando ela busca a demanda espontânea. Só que sempre tem uma criança, sempre tem um adolescente, e quando você vai fazer todo o histórico da família, às vezes a família inteira precisa de um acompanhamento psicológico. A gente sempre fala ali, aprender a gerenciar a família, aprender a gerenciar os comportamentos, aprender a gerenciar as emoções, que na maioria das vezes é o que demanda igual você estava falando, das questões que a gente vai juntando durante toda a vida. Às vezes a gente tem um trauma da infância que a gente nunca compartilhou com ninguém. Porque ele é muito pesado, principalmente a gente sabe, atende casos ali, porque ele demanda um segredo de família e a gente tem que guardar esse segredo para não atingir a família, para não ter um prejuízo grande. Só que o ser humano que foi exposto àquilo é um sofrimento muito grande. Eu falar para Elisângela, vamos guardar isso aí, é um segredo, não sei o quê, não pode ser contado. Só que para ela que passou pelo trauma, para ela que vivenciou, às vezes, uma consequência, ela guardar é dor, é sofrimento, é emoção, é choro, é tristeza. Então, é como se eu estivesse guardando tudo isso dentro de mim. Aí muitas pessoas falam assim, não, vira a página, segue, que é o que Janeiro Branco vem trazendo. Só que se eu não consigo colocar para fora, se eu não consigo entender aquilo que está dentro de mim, às vezes falar a gente não vai conseguir mesmo, né? Aí tem pessoas que falam assim, eu não consigo falar, só que ela está falando através de um choro. A criança está fazendo birra, ela está falando, muitas das vezes. Ela está agredindo o coleguinha, ela está falando. Só que, às vezes, esses são sinais, Gislane, para o pessoal aí de casa, que a gente não percebe como uma fala. Para a gente tem que falar, mas a gente está falando com os sinais. Eu não sei se é certo o que eu vou falar, mas se eu não tiver certo, você pode me corrigir também, tá? Vocês, meninas. Eu vejo que as pessoas hoje, no geral, não estão muito preocupadas em buscar informação. Não tem interesse em conhecer os sentimentos, né? Estou falando principalmente mãe, pai, criança. Então, a criança está fazendo isso porque é pirracento. Por causa disso. Porque é assim mesmo. Fica quieto, cala a boca. Não é assim. Então, as pessoas hoje, tudo é muito prático, tudo é muito rápido e nós somos muito de repetição, repetição. Porque o filho do vizinho é assim, porque é assim, vai ser assim, porque assim é assado. O seu é assim, mas o meu é assim, então tem que ser desse jeito. E não busca estudar, conhecer, se aprofundar. Talvez até pela preguiça mesmo, falta de hábito, né? De pegar um livro, um artigo. Gosta das redes sociais, não gosta do papel? Busque esse artigo nas redes sociais. Então, hoje nós temos vários canais de comunicação também que fazem com que esse estudo chegue de uma forma mais prática, mais prazerosa para a vida da pessoa. Então, estudar um pouco mais, julgar menos, né? Conhecer para poder falar. Falta muito isso, né? Vocês têm muitos casos assim? Sim, sim. A gente tem muitas pessoas que têm até, às vezes, a informação,
mas não sabe desfrutar dela. E tem pessoas que não têm realmente nenhum tipo de informação, que muitas das vezes está naquele... ela não sabe nem o que é o psicólogo, ela não sabe o que é o psiquiatra, ela não entende esse entendimento, e às vezes ela fala assim, não, esse aí não, que a gente sabe, né? Eu sempre repito, meus colegas sabem, é aquela questão de que psiquiatra e psicólogo é taxado ainda como para pessoas loucas. E quando a gente conseguir quebrar isso, Gislaine, aí sim a gente vai ter pessoas com qualidade de saúde mental, que a gente fala. Porque, às vezes, a pessoa chega lá no CRAS buscando um atendimento e ela já está com todos os sintomas de um transtorno mental, a gente fala. E o que é prevenção? O que é esse momento aqui? É falar para a pessoa, ó, você... a gente teve muito luto nos últimos dias. Então, teve pessoas que conseguiram lidar muito bem com esse processo de luto, mas teve pessoas que já têm aí 6 meses, 8 meses, 1 ano, e continua até hoje chorando, continua até hoje relutando e passando por esse momento difícil. Então, se você está com uma emoção aí há muitos meses, há muito tempo, e isso não está te fazendo bem, é o caso de buscar ajuda. É o caso de ir numa porta de entrada, igual a gente recebe usuários lá, que diz assim, olha, eu não sei o que fazer, e conta a história, e daí ali o CRAS é essa porta de entrada, para te direcionar, olha, você tem que ir para esse profissional, você tem que ir para esse, a gente vai te encaminhar para esse, para poder a gente ter essa qualidade na saúde mental, que às vezes é tão difícil a pessoa entender que ela precisa buscar essa ajuda. Eu quero emagrecer. Eu vou procurar um profissional para me ajudar, porque eu sozinha não vou conseguir. A mesma forma é o psicólogo. Eu estou com uns sentimentos aqui meio esquisitos, a minha cabeça não está legal, gente. Hoje eu não fui legal no meu serviço, não fui legal com o meu próximo. Tem alguma coisa de errado. Porque a gente sabe, quando dentro da gente tem alguma coisa. Então, o que a Gislaine falou, se abrir mais, eu preciso de ajuda, então vou procurar o profissional, vou procurar o psicólogo. E aí, do psicólogo, ele vai me encaminhar. Se eu precisar de um psiquiatra, se eu precisar de um remedinho, de umas gotinhas para mim ficar melhor, me ser uma pessoa melhor, por que eu não posso ir nele? Né? Então, sempre falo, a terapia é a melhor opção hoje. Todos nós precisamos de fazer. E não é nada de loucura, é de melhorar a nossa mente mesmo. Nos procure lá no CRAS, a gente está para ajudar, à disposição da população. Nós estamos localizados lá na Avenida São Paulo, com a Belo Horizonte, na antiga Praça Céu das Artes. Desculpa, gente. Antiga rodoviária, na Praça Céu das Artes. Então, assim, a gente está lá para ajudar vocês. Nos procure, vai ser um maior prazer atender vocês. Qual que é o horário de atendimento presencial? Das 7h30 às 13h30, Gislaine. Todos os dias, de segunda a sexta. Tem algum atendimento pelo telefone? Tem o telefone do cadastro único, né? 3442-6769. E que as meninas passam para a gente também. Se tiver alguma dúvida, só ligar lá, as meninas levam o telefone, a gente tira todas as dúvidas e estamos lá também, pessoalmente, para atender vocês. A gente atende, sim, famílias de baixa renda, mas também existe média e classe alta. Porque... Eu achei que era destinado só ao baixa renda. Porque ali, como a gente está nesse atendimento de entrada, vem as demandas espontâneas, só que vem casos do judiciário também, da DEAN, então acaba abrangendo toda a população em si. Não que ela vai precisar do serviço, mas que a gente vai ter que dar as orientações porque foram encaminhadas e dali, às vezes, ela vai por si mesmo, vai buscar o atendimento, sem precisar desse encaminhamento para a rede, que a gente fala, né? Importante falar. Mas a gente recebe esses encaminhamentos e a gente recebe demandas espontâneas. Muitos conflitos familiares, que a gente tinha falado. Também a gente tem as mulheres vítimas de violência, né? Que é um trabalho em rede, CREAS e CRAS, mas que acaba indo para os dois órgãos, porque às vezes a gente tem situações de vulnerabilidade que precisa do CRAS e do outro lado, a porta de entrada do CREAS também, que vai fazer outro trabalho. Os casos aumentaram também de violência doméstica durante a pandemia, porque os números mostraram que sim. Aqui na nossa cidade também? Sim. Diariamente, a gente pode dizer que chega casos para a gente. E também a gente tem todo outro tipo de demanda que chega. Porque não só os encaminhados, mas a demanda espontânea que a gente fala. Então, uma pessoa está lá na casa dela e ela está com alguma questão na família. E ela, às vezes, não sabe o que fazer, não sabe que órgão ir, não sabe o que fazer.
Então, ela às vezes bate lá na porta do CRAS e fala assim, olha, eu quero falar com o psicólogo, eu quero falar com o assistente social. E a gente vai ouvir essa pessoa. E dali a gente vai entender o que está acontecendo, qual é a dúvida dela e tentar fazer um direcionamento da melhor forma. Se já for algo que a gente pode encaminhar, ela já vai sair dali com encaminhamento. Se for algo que ela precisa ir no CREAS, ir na saúde, aí a gente vai encaminhar ela para esse órgão e já vai falar, você vai procurar esse e esse profissional. Porque as demandas são variadas. A gente atende muito saúde mental, pessoas que vêm encaminhada com... às vezes, ela nem tem um diagnóstico, mas ali na hora do atendimento, a gente percebe a vulnerabilidade psicológica, que essa família, às vezes, não percebeu. E a gente diz assim, a porta de entrada é o postinho, e a gente tem muitos aqui na cidade e que ajuda bastante nisso. Então, buscar um médico, um clínico geral. Esse clínico geral ele vai saber fazer esse encaminhamento, só que, às vezes, a maioria das vezes, o que a gente tem é pessoas que, mesmo com encaminhamento, têm a resistência de ir no profissional, Gislaine. E o CRAS, esse mês, fazendo isso, essas portas de entrada, vocês, como parceiro das mídias, divulgando a saúde mental, gente. Cuidar da saúde mental é igual a Gislaine falou, cuidar do cabelo, cuidar da unha, fazer um exercício físico, cuidar de você. Quando a gente cuida da nossa mente, quando a gente cuida dos nossos pensamentos, quando a gente aprende e fala assim, olha, eu sou assim, o eu que a Gislaine falou agora há pouco. Você aprende que você tem defeito, você aprende que você tem qualidades e você tem que aprender que você precisa melhorar, que é isso que a gente fala, que às vezes é o mais difícil. Porque se conhecer e dizer, eu faço isso, mas eu corrijo isso no outro, e por que eu faço isso também? Então, quando você olha para dentro de você, percebe as suas vulnerabilidades e percebe que você também precisa de ajuda, você consegue um equilíbrio que a gente fala. E não é fácil esse equilíbrio, não, Gislaine. Não é. Eu sei. Então, assim... Quem que não perde, né? Quem que não perde, né? A gente fala que nos últimos dias a pandemia mudou o cenário de todas as famílias. De todas. Sim. Economicamente, financeiramente, em questões de perdas, em questão das crianças nas escolas. Então, assim, a gente teve atendimentos que a gente não iria fazer se não fosse pela pandemia. Só que a gente teve esse monte de demanda. E agora que a gente está voltando a essa normalidade. Só que isso deixou muitos danos no nosso psico mesmo, que a gente fala. Entender tudo isso, passar por tudo isso e perceber que a gente dá conta. A gente não tem, né? Aqui na rede pública a gente tem os psicólogos ali do CRAS e do CREAS, só que a gente faz só essas primeiras orientações, a gente não pode fazer o atendimento psicológico, e a gente tem na saúde. Só que na saúde não tem como ainda um psicólogo em todas as unidades, né, que a gente fala. Então, a gente tem no SER, a gente tem na Clínica da Mulher também, né, e esses profissionais, infelizmente, realmente, eles não dão conta de atender toda a demanda da população, né. A gente queria que, sim, tivesse um psicólogo em cada escola, um psicólogo em cada postinho, um psicólogo para cada população, a gente diz, né, para dividir aí. Mas, assim, tenta, se você estiver precisando, vai lá no CRAS, a gente vai tentar te ouvir, vai tentar ver o que a gente pode fazer pela rede, e vai lá no órgão também, verifica como que está, porque, assim, todo mundo tenta trabalhar da melhor forma possível em rede, e o que for preciso, a gente tenta articular como rede, articular nesse processo, para atender a demanda. Só que, infelizmente, a gente não tem ainda. Esperamos chegar, né, a esse nível. Profissionais tem na cidade, né? Com certeza. Assim como nós, adultas, não conseguimos controlar nossas emoções, imagina uma criança que está ali entrando para a escola, não fica mais em casa com os pais, tem a separação da mãe. A mãe sofre, Gislaine, você é mãe, você sabe disso. Sim. A mamãe, a gente já ouviu relatos de mãe falar assim, quem chorou fui eu, ele não chorou na escola. Com muita frequência, né? As mães falam isso. Então, assim, essa questão da frustração, a gente tem que perceber. Se às vezes é só uma alteração dessa emoção, e às vezes é por causa de um comportamento que tem em casa também, a gente tem que perceber, porque as crianças, ela repete muito o comportamento dos pais, comportamento do cuidador, o comportamento, às vezes, do professor. Então, se às vezes a gente tem um ambiente de conflito familiar e que essa criança é exposta à frustração, à raiva,
às vezes ela pode repetir esse mesmo comportamento. Quando essa criança ela não é exposta e que você percebe que tudo ela fica irritada, quando você diz não, a Gislaine até brincou aqui que a filha queria o panetone, o panetone. né? Mãe, tem panetone? Não. Ah, tá bom. Então, tá bom, aceitou. Mas não é sempre não, tá? Aí, às vezes, de vez a em criança... quando tem as birras, viu, Ju? Isso, aí tem o processo de birra. Daí, o que a gente tem que perceber? Se ela não está ali nesse processo do desenvolvimento, e que está passando pelos saltos do desenvolvimento, que pode estar nesse processo, às vezes, de birra, ou se realmente é uma emoção que ela não está dando conta. Tudo que está acontecendo, ela fica irritada, ela chora, ela espernia, ela vai para cima de você. Às vezes, tem crianças que mordem. Então, tem todo um comportamento. Quando está passando já nesse caso, a gente precisa de ter um olhar. Porque senão a gente só pune essa criança, a gente acaba reforçando esse comportamento e às vezes essa criança não está conseguindo lidar com essa emoção. Ela não consegue segurar, que a gente fala. E daí ela explode, ela sempre explode. E isso não vai fazer bem para sua filha ou para o seu filho e até mesmo para você que é pai e mãe, que às vezes você não consegue lidar com isso. Então, nesse momento, se você percebe que é muito corriqueiro, Gislaine, e que a criança, você está perdendo o controle e a criança também, a gente diz assim, observa, se está acontecendo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, já não é normal. Então, busque ajuda. Mas se você percebe que é lá de vez em quando, pode estar ligado aos saltos de desenvolvimento, aos momentos de birra, e daí você pode estar buscando orientações, porque às vezes é a forma que você lida com seu filho. Vou dar um exemplo aqui. Quando você fala assim para a criança, a criança está lá no quarto, você está lá na cozinha. Aí você fala assim, aí você chama o seu filho, né? Filho, vem aqui. Aí você falou uma vez. Aí você fala de novo, filho, vem aqui. Aí você percebe que você já vai alterando a voz. Aí você grita, filho, vem aqui. Você já ficou irritado. E, às vezes, essa criança, ela tá brincando, ela tá entretida no celular, que hoje é muito comum, ela não tá nem te ouvindo. E você tá se irritando. Outro comportamento que a gente fala, às vezes, quando você vai explicar alguma coisa para a criança, a gente fica alto e fala, você não. Não, abaixe na altura da sua criança, converse. Olhe no olho dela e fala, filho, olha, a mamãe não deu por causa disso. Olha, não pode, é do coleguinha, deixa ele brincar, depois você... Então, você vai falar tom a tom com a criança. Ela vai olhar nos olhos, você vai olhar nos olhos dela, você vai ver o comportamento que ela está tendo ali, se ela está se alterando ou não. Porque quando você fala daqui... Você tem que abaixar, a criança tem que erguer e ela não vai prestar atenção, você não está olhando tete a tete. Então, algumas coisas assim, a gente tem que olhar no nosso comportamento. Porque, às vezes, a criança vai reagir conforme a gente está reagindo. Às vezes, quase que sempre, né? É muito infelizmente. São a repetição dos pais, né? Nós sim, somos... é o reflexo, na verdade, né? Sim, com certeza. E você acabou comentando também sobre a criança estar ali no celular. A gente sabe que não só a criança, mas também temos adultos que estão prejudicados pelo uso contínuo das telas. A tela acelera demais, né? Então, hoje tem criança que não tem nem 1 ano de idade, não sabe nem conversar, não sabe falar, mas já sabe mexer no celular. O touchscreen é muito fácil, né? O dedinho, ó, está trabalhando. A gente já sabe que isso não faz bem, tem que ter limite. Mas as telas também não têm feito bem aos adultos. Tem muita gente que está precisando ser desligado das redes sociais, dos meios de comunicação, porque absorve muito, né? Essa procura também de pessoas que absorvem esse mundo fantasioso que o celular oferece. Estou falando do celular, mas nós temos outros meios que oferecem esse mundo de fantasia, tudo muito lindo, tudo muito belo, ou tudo muito ruim, tudo muito obscuro. Essa procura aumentou também. Sim. Você falando dos celulares para criança, a gente faz visitas, né? Sim. Nas casas, o psicossocial, assistente, o psicólogo. E às vezes a gente chega na casa, a criança está deitada e o celularzinho está aqui. E a mãe está fazendo a comida, está fazendo serviço, no berço, às vezes está pendurada em alguma coisa lá no berço. E às vezes a criança é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então, a gente já tem estudos mostrando que essas crianças, provavelmente, elas terão mais dificuldade, a gente fala, em todos os sentidos, a gente fala, principalmente tem estudo mostrando que a visão dessas crianças, pelo estímulo ali de luzes, né, muita da tela cor, mesmo, e principalmente nós adultos também, né? Quem nunca entrou no Instagram para ficar 5 minutos
Quando você olha, já passou 40. E você fala, ai, meu Deus, não fiz nada, né? E isso pode ser em qualquer lugar, a gente acaba fazendo isso. Então, a tecnologia, ela é muito bem-vinda. Ela nos auxilia muito nos dias de hoje, né? Esses dias eu vi uma postagem que eu falei assim, gente, a pessoa postou assim, não gosto dessa tecnologia. A pessoa está do outro lado do mundo e ela consegue me estressar aqui na minha casa. Não é real isso? Muito! Algo que não aconteceria sem a tecnologia. Então, assim, Muito se é uma irmã real. distante, se é um parente, às vezes ela fala alguma coisa, ela vai deixar você estressada aqui por uma situação que está acontecendo lá. Sim. E isso é tão real que é isso que a gente falou, né? Então, assim, é prezar a qualidade. Quando a gente fala de criança. Gislaine chega em casa cansada do trabalho e, às vezes, a gente vai tirar ali 5, 10, 15 minutos para ver as mensagens, responder as pessoas que não tem tempo durante o dia. Só que, às vezes, eu não consigo tirar esses 5, 10, 15 minutos brincando com a minha filha. Não que é o seu caso, só um exemplo. Não, mas é verdade. Mas, então, a criança, ela precisa desse tempo com os pais, ela precisa desse olhar, ela precisa desse cuidado e ela precisa de brincar. Hoje a gente tem crianças que estão tendo déficit na coordenação motora, no andar. Sabe aqueles cubinhos? Sim. Porque a criança nem conhece mais esse brinquedo sabe, hoje. né, o que é. Porque ela só fica no celular. E ela tem dificuldade de encaixar um cubinho de uma criança, que cada cubo lá, cada joguinho tem. Às vezes uma criança grande que chega pra gente ali no atendimento e a gente percebe que ela tem essa dificuldade. Então, A falta do estímulo também, né? isso, porque o brinquedo é o estímulo. O celular, mesmo que ele tenha os joguinhos didáticos, estimulante ali, só que a criança vai ficar aqui, ó. Não é igual. Cadê o movimento? Cadê o olhar? Ela vai ter que girar o cubinho e colocar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque não que você não deva usar, mas usar com qualidade, observar mais a sua família, brincar mais com seus filhos, andar de bicicleta. Hoje em dia, são poucas crianças que andam, que saem de bicicleta, porque ela prefere ganhar um celular do que uma bicicleta. Sim, muito comum. Mesmo a gente vendo que alguns pais já estão conseguindo ver um pouco mais, né, essa realidade. Tem pais e ainda, infelizmente, o pai que tenta trazer o seu filho com mais regras, com uma rédea, digamos, né? E voltando aí com os brinquedos mais didáticos, às vezes é taxado como um pai caxias, um pai chato, um pai não evoluído, um pai que não deixa o seu filho ser uma criança igual às outras. Então, realmente, viu, pai? O seu filho tem que ser do jeito que você acha que ele deve ser e o que vai ser o melhor para ele no futuro, né? Eu quero também falar sobre os adultos no celular, a influência do celular na vida dos adultos. A gente sabe que o celular, ele é um meio de informação muito rápido. Então, tudo que a gente quer hoje está ali no clique da mão. Só que quando a gente fala de família, quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de trabalho, a gente pode ter uma dificuldade nisso também. Tem empresas que aceitam, os funcionários até fazem vendas e tudo ali. Algumas outras têm isso mais restrito, né, que a gente sabe. Quando a gente pega ali, vamos pegar a nossa demanda ali, de alguns casos que chega. A gente tem, às vezes, o esposo que não tem a senha da esposa, a esposa que não tem a senha do esposo, isso já gera um conflito, às vezes, na família. Ou, às vezes, falar aqui, o que você pesquisa? Tudo que você pesquisar tem ali dentro. E a gente já ouviu relatos de esposa, às vezes, questionar de que o marido pesquisa pornografias. Então, isso traz uma questão de, olha como que vai ficar a autoestima dessa mulher num caso desse, né? Então, ela vai ficar totalmente para baixo, debilitada, e isso está na sua mão, está no celular. Você pode ou não acessar esse conteúdo. E quando a gente fala de saúde mental, o acesso de informação, ele nos causa aceleramento, que isso vai gerar ansiedade, que isso vai trazer crises de pânico. Então, é como se fosse uma consequência. E o que é esse excesso de informação? É aquele passar de mão ali mesmo, que às vezes você tem acesso a tudo, mas não tem acesso a nada, porque você não lê a informação. Você sabe tudo o que aconteceu, mas você não leu a notícia. Eu, Elisângela, estava ali embaixo. E a gente viu uma notícia que repercutiu aqui na cidade, e ela falou assim, mas você entrou e leu tudo? Eu falei assim, eu não li tudo. Aí ela me citou algo que ela queria falar.
Não, a gente não lê tudo, porque é tanta informação que a gente acha que sabe tudo, mas ao mesmo tempo a gente não sabe tudo. E nem sempre a manchete ela é clara o suficiente para a interpretação do ocorrido. Perfeitamente. Então, muito bem. E às vezes até isso, a gente clica porque você gostou do tema, e quando você lê, você fala, mas não tem nada a ver com nada. A manchete foi só para chamar, sim, né? Para chamar. E daí a gente fala que isso pode trazer, Gislaine, falando desse aceleramento da ansiedade, né, que a gente tem muitos casos ali, demanda que a gente recebe muitos usuários, sempre um pouco assim acelerado. O aceleramento não deixa você resolver as coisas direito. Não deixa você tomar uma decisão. Quando você fala usuários do atendimento? Isso, é porque na assistência social a gente chama o indivíduo, às vezes, de usuários. É interessante, porque a gente usa usuário para outras expressões também. Então, só para o pessoal de casa também entender. Isso, gente, não, é demanda, tá? É um indivíduo, é um paciente, mas na assistência a gente usa de outra forma. E nesse caso, a gente tem que se atentar a isso, porque geralmente é indicado que a gente tire o celular meia hora antes de dormir. O que a gente faz? A gente leva ele para a cama. Sim. Aí fala assim, não estou com sono, vou ficar olhando aqui, já eu durmo. Isso estimula o nosso cérebro, isso vai fazer a nossa mente ter vários conteúdos ali, e às vezes vai ficar passando, tipo, você vai dormir, fechar o olho e fica aquele monte de imagem, aquele monte de cena, aquele monte de coisa. Aí você fala assim, perdi o sono, não consegui dormir. Então, é uma tecnologia muito boa, só que a gente tem que observar. Ela tá te tirando mais tempo ou você tá sabendo controlar ela? Uma pergunta boa. Fica aí, para você em casa. Os aplicativos tem lá. Você ficou 1 hora, 2 horas no Instagram. Epa, peraí. O que você podia fazer nessas 2 horas? O que você deixou de fazer nessas 2 horas que você ficou lá passando o dedo no Instagram? Não que você não possa usar, mas usar com qualidade. E quando você perceber que está te trazendo sintomas, aí sim é o momento de buscar ajuda. Bom, pessoal, mais explicado do que ficou nesse momento, acho impossível. Então, é interessante a gente reforçar aqui, né, que você tem hoje o apoio do CRAS da nossa cidade. Já foi disponibilizado o endereço, o telefone. A gente agora agradece a participação da psicóloga Josiane Rolim e também da diretora do CRAS, Elisângela Caubelli. Muito obrigada, meninas, por vocês terem disponibilizado esse tempo de vocês, né, para estar aqui com a gente e falar sobre o Janeiro Branco, que é uma informação aí mais do que útil e que com certeza a gente vai abordar em outros meses, não só no mês de janeiro, né, Elisângela? Obrigada. Gislaine, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer em nome da Sandra Miranda, nossa secretária de Assistência Social, né? E dizer que o CRAS tem vários outros programas. Nós temos o Criança Feliz, que é um programa espetacular, que a Josi disse aqui, das crianças com coordenação motora. O Criança Feliz é fantástico. Uma hora, se você me der uma oportunidade, eu quero falar dele. Com certeza. Temos o fortalecimento de vínculo, tanto com as crianças, com nossos idosos. Enfim, tem muito programa legal lá, gente. Nos procure, faça uma visita. Muito obrigado mesmo.